Irmãos, estamos trabalhando uma série de mensagens sobre inteligência social. A gente trabalhou antes sobre inteligência emocional e hoje nós vamos falar sobre impor limites, mas a leitura do texto antes, Salmo 1, a partir do verso 1, versão Ara. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Interessante aqui, irmãos, antes até de eu entrar no texto, esse contraponto que o rei Davi descreve esse salmo, faz, dizendo que o justo é como uma árvore plantada junto à corrente de águas e que no devido tempo dá o seu fruto, está lá no verso 3. Mas os ímpios, porém, ele diz, não são assim. São como uma palha que o vento dispersa. Que contraponto forte. O ímpio não tem raiz. O ímpio não frutifica, o ímpio é seco, não tem nada. Ele é como uma palha que o vento dispersa. Que contraponto interessante que o rei Davi fez aqui. Pode pôr lá para mim. Hoje nós vamos trabalhar então inteligência emocional. E aí nós temos impondo limites. Pode passar, Pedrinho, para o calendário. Isso. Impondo limites hoje. Próxima semana vamos falar sobre narcisismo, narcisistas. A Márcia vai falar sobre isso. Eu não sei falar sobre isso. Já estou curado disso, creio. Dia 5/9, a coragem de ser você mesmo. Pastor Eduardo que vai trazer essa mensagem. Ele é o cara mais corajoso que tem aqui. E depois, para terminar, até que sejamos um. Pode passar mais um, quero convidar você para fazer essa oração. Se você puder, coloque-se em pé de novo, mais uma vez, vamos orar. Vamos juntos. Senhor, que todas as escamas sejam removidas dos meus olhos e eles sejam iluminados com a Tua palavra. As trevas tornem-se em luz perante mim, para eu ver os segredos e tudo que está escondido. Sejam abertos os meus olhos para que eu veja as maravilhas da Tua palavra. Abre o meu entendimento para que eu compreenda com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade do Teu amor, e assim entenda o que é mantido em segredo desde a fundação do mundo. Que eu conheça e entenda os mistérios do reino. Dá-me o espírito de sabedoria e revelação, e que os olhos do meu entendimento sejam esclarecidos. Amém e amém. Pode se assentar. Pode passar, Pedrinho. Vamos mais um, para o verso 1. Você é feliz quando sabe dizer não. Quando a gente fala de impor limites, a gente precisa entender que a importância que nós precisamos aqui nesse texto entender de posicionamento, de dizer sim e não. Tem muita gente que não deixa claras as coisas. Tem muita gente que tem muito problema de dizer não porque vai perder ibope, de dizer não porque vai ter confronto, de dizer não porque vai desgastar. Mas quem não diz não, não estabelece limites. Quem não diz não, não estabelece fronteiras. Quem não diz não e não sabe dizer não, é porque não tem segurança nos seus princípios, não tem segurança nos seus valores. E aí fica como um camaleão.
mudando de cor conforme o contexto. Então a primeira coisa que nós precisamos entender sobre impor limites é que a gente precisa entender que limites, eles não trazem somente uma alegria, porque eles aqui diz, está escrito, como é feliz aquele que sabe dizer não. Mas não só a alegria, o limite vai trazer muita segurança. Quem não recebeu limite, ou quem não tem limite, geralmente, via de regra, é uma pessoa insegura, que é levada de um lado para o outro, não sabe como agir, não sabe o que fazer, fica perdido, porque não recebeu limite. Vou te dar um exemplo, vou ilustrar. Você me convida para ir na sua casa, amém? E aí você ia para Pozo. Misericórdia, pastor, para Pozo. Estou indo posar lá na sua casa. Você me convidou. E aí eu estou chegando lá e você fala assim, olha, preciso dar uma saída, preciso resolver a situação, mas fique à vontade. E aí você sai. E você volta 4 horas depois. Eu cheguei lá na sua casa, eram 6 horas. 4 horas depois você chega, meia-noite. É isso? Não, 10 horas. Viu que matemática não é muito. Você chega lá 10 da noite. Aí você falou assim para mim, fique à vontade. E eu cheguei lá com a minha mochilinha, fiquei na sala, e você mandou, ficou à vontade, e você foi embora. Quando você voltou, eu estava onde? Na sala. Eu abri a minha mochilinha? Não, eu não fiz nada, porque você só falou para eu ficar à vontade. Você disse tudo, mas você não disse nada. Como é que deveria ser o certo? Você deveria ter colocado os limites, para eu ficar seguro na sua casa. Por exemplo, cheguei, então já estou te dando a dica, hashtag fica a dica, se me convidar. Cheguei na sua casa, pastor, esse é o seu banheiro, essa é a sua toalha, você usa esse banheiro, essa toalha é sua. Trouxe chinelo? Não, chinelinho para você. Vamos lá para a cozinha, senha do Wi-Fi, controle da televisão. Glória a Deus, estou gostando. O que mais? Vamos lá na geladeira. Isso que está aqui dentro da geladeira, isso aqui você pode comer. Isso aqui você não pode, que é meu. Cereal, granola, caro, não sei o que, não pode. Esse pão com linguiça que está aqui é seu. Então você está me dizendo o que eu posso e o que eu não posso. E quando você está estabelecendo limites, você está me deixando inseguro ou seguro? Muito seguro. Porque quando você volta às 10 da noite, como é que eu estou? Já tomei banho, já coloquei um pijama, estou de chinelo, tenho a senha do Wi-Fi, já comi meu pão com linguiça, estou com um copão de Coca-Cola ali do lado. Misericórdia, suco natural. E estou bem à vontade e muito seguro naquele ambiente aonde você estabeleceu fronteiras e limites. Quando a gente não estabelece fronteiras e limites, ficamos inseguros. Criamos ambientes inseguros ou nós mesmos ficamos inseguros. É por isso que Deus, na sua palavra, nos dá a sua lei e os seus mandamentos, e ali Ele estabelece limites. Ele diz para nós o que pode e o que não pode ser feito. Só que quando Ele faz isso, Ele não faz para reduzir o nosso relacionamento com Ele num conjuntinho de regras. Os limites existem para nos proteger, para nos dar felicidade, para nos trazer segurança, para nos dar uma direção. Então quem não estabelece limites, perde todas essas coisas. Pais que não estabelecem limites para os seus filhos, têm filhos inseguros, que não sabem para onde ir, não sabem para o que fazer, começam a andar em círculos. Mas quando você estabelece limite, você traz segurança.
Não existe um ambiente seguro onde não há limite. Agora, nós não podemos reduzir o nosso relacionamento a conjuntinho de regras. As regras existem por causa do amor. As regras existem para proteção. É uma cerca, é uma fronteira, é um limite. Literalmente um limite, que é dado para que você não se machuque. É por isso que Deus criou os seus limites. Dito isso, você já começa a entender agora a importância de você viver debaixo dos limites que Deus te deu e de você estabelecer limites para os seus relacionamentos. Amém? Até aqui? Deu para entender a importância disso? Todo relacionamento que não tem limite é um relacionamento onde tem muita insegurança. É um relacionamento que possivelmente não tenha felicidade. É uma receita para o desastre. É uma receita para a confusão. É uma receita perfeita para no final de tudo, dar tudo errado. Mas quando tem limite, a gente se sente seguro. Então, dito isso, a palavra de Deus diz em Salmo 1:1: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Veja que essa palavra inspirada por Deus, Deus aqui já está dizendo: olha, se você vai se relacionar, vamos estabelecer alguns limites de relacionamento aqui. É o que Deus está falando. Ele está colocando aqui uma ordem progressiva. Ele está falando: olha, eu estou dizendo que você não deve andar no conselho do ímpio. Você não deve andar no caminho do pecador. Você não deve se assentar nas rodas ou na roda dos escarnecedores. Você não deve caminhar, não deve se deter, não deve se assentar, não deve se sentar. É progressivo. Deus está falando: não faça isso. Não é para fazer isso. Ele está estabelecendo limites. E aí, gente, quando Deus começa a estabelecer e impor limites, parece que dá uma coisa dentro da gente. E aí nós começamos a ficar um pouco angustiados com isso. Por que eu não posso? Por que eu não devo? Então vamos avançar para a gente entender um pouco melhor por que Deus estabelece esses limites. Então você tem ali, pode passar para mim, Pedrinho, faz favor, mais um. Você tem ali, ó, você é feliz quando diz não para o conselho dos ímpios, não para a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Vamos ver o ímpio, pode passar. O ímpio: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Por quê? Por que eu não devo seguir o conselho dos ímpios? Por que com o ímpio eu devo estabelecer uma fronteira, um limite de relacionamento? Porque o paradigma do ímpio é que ele não considera Deus na sua vida, nas suas tomadas de decisão, nas suas reflexões, nos seus negócios, nos seus princípios, nos seus valores, na sua conduta, no seu trilho. Deus não está presente. E porque o ímpio não considera Deus, Deus pede que você não considere com ele conselhos. Porque o ímpio possivelmente vai te dar conselhos que estão desalinhados, desarmônicos, fora da palavra de Deus. Então, muitas vezes, irmãos, mesmo nós cristãos, podemos querer pegar atalhos e nos aconselharmos com o ímpio, porque, mas ele é muito inteligente. Mas cuidado, o ímpio é maquiavélico. O ímpio sempre é maquiavélico. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele não se importa com os meios que ele vai utilizar para alcançar o que ele quer. Ele vai utilizar. E para nós importa muito os meios. Nós somos cristãos. A forma como nós fazemos as coisas é bem diferente da forma de um ímpio. Há um limite que Deus está estabelecendo. Nós devemos orar por aquelas pessoas que não têm o Senhor como seu Senhor e Salvador.
Nós devemos orar por aquelas pessoas que não seguem os princípios e os valores da palavra de Deus. Mas nós que seguimos, não temos comunhão e não fazemos uma sociedade com o ímpio, porque divergimos completamente naquilo que cremos. É por isso que a pessoa, quando ela é cristã, ela precisa entender bem os princípios e os valores da palavra de Deus, para ela não ficar confusa no seu proceder. Porque um crente que não sabe, não conhece a palavra de Deus, ele pode a todo tempo ir atropelando essas coisas, e se envolvendo com tudo, e achando que tudo é bom, mas Deus diz que não é. Não há comunhão da luz com as trevas. Não há comunhão de Cristo com os demônios. Não, essas coisas não combinam. Então a primeira coisa que você hoje precisa colocar no seu coração e entender bem, é que se existe alguma coisa que você está fazendo que está fora da palavra de Deus, e você não fez isso parar até hoje, hoje você precisa fazer isso parar. Mas pastor, isso para mim é fonte de lucro. Então perca a sua fonte de lucro. Porque eu, quando me converti, eu era empresário. O meu negócio ia muito bem. Eu ganhava um bom dinheiro por mês. Mas quando eu entreguei a minha vida a Jesus, o meu comportamento era de ímpio. Eu fiz as coisas antes de Cristo do meu jeito para ter o resultado que eu queria. Mas depois que eu recebi Jesus Cristo como meu único e suficiente Senhor e Salvador, eu pedi perdão a Ele pela minha má conduta. Eu pedi perdão a Ele pelas vezes que eu atropelei a verdade para que eu tivesse o resultado que eu desejava. Pelas vezes que eu fiz do meu jeito e não do jeito dele. Porque eu estava mais escravo da minha vontade, dos resultados que eu buscava, do que da vontade de Deus. E eu precisei vender o meu negócio. Agora preste atenção. O dinheiro para o ímpio é Deus. Mas para nós não. Para nós não. O dinheiro, ele tem a capacidade de mudar não só o que você tem. O dinheiro pode mudar quem você é. Se o dinheiro mudasse só o que você tem, glória a Deus, então você é senhor do dinheiro. Mas quando o dinheiro muda não só o que você tem, mas o dinheiro começa a mudar quem você é, então o seu comportamento já está sendo o comportamento de um ímpio. Não há problema de ter dinheiro no bolso, o problema é entesourá-lo no coração. O brilho do dinheiro é falso. A sua glória passa. Tenha cuidado com os acordos que você faz. Tenha cuidado com as alianças que você faz. Tenha cuidado com os contratos que você faz. Tenha cuidado com os pactos que você faz. Porque Deus não abençoa a aliança com o ímpio. Ele diz não. Você não irá se aconselhar com ele. Porque você é meu filho e eu já disse como você deve proceder. Amém? Deu para entender isso? Mas na nossa caminhada isso precisa ser mantido. E me custou fazer isso. Me custou vender o meu negócio. Me custou voltar para o zero. Me custou recomeçar minha vida com Cristo. Me custou muito. Escute e preste atenção uma coisa muito importante. Entregar a sua vida a Jesus, ser salvo por Cristo, não te custa nada. Não me custou nada. O dia que eu falei assim, recebo o Senhor Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador, quanto aquilo me custou? Nada. Aí Jesus falou assim para mim, agora você vem caminhar comigo. E sabe o que isso me custou? Tudo. Caminhar com Cristo irá te custar tudo. No meu caso foi assim. No seu caso pode te custar outras coisas. Pode te custar o zelo pela sua reputação. Ah, mas o que vão pensar de mim? Quem anda com Deus não está preocupado com isso. Quem anda com Deus não está preocupado com o que pensam dele. Quem anda com Deus está preocupado com o que Deus está pensando. Porque no final da sua vida, o que vale é a opinião de Deus, não a opinião dos homens. É a palavra de Deus, é o veredito de Deus, é o diagnóstico de Deus. Por isso ele diz aqui, como é feliz quem não segue o conselho dos ímpios. Por quê? Vai dar errado.
vai dar errado. Mas a gente não ouve. Por quê? Porque queremos o resultado que queremos. E as nossas orações, verifique suas orações. Verifique suas orações. E olhe para suas orações e perceba, será que elas são orações para você fazer a vontade de Deus? Ou são orações para Deus fazer a sua vontade? Faz um check nas suas orações, uma reflexão sobre elas. E veja, o que é que está aí nesse coração? Então um paradigma é um jugo desigual que não leva a Deus em conta. O conselho é visão, princípios e valores completamente distorcidos, diferentes, alheios à palavra de Deus. O ímpio é hedonista, o ímpio é egoísta, o ímpio é egocêntrico, o ímpio é antropocêntrico, ou seja, é sobre ele, é sobre o que ele quer, é sobre onde ele quer chegar, é sobre a vida dele. Não ouça o conselho do ímpio. Tiago 4,4: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que se quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Pastor, eu quero ser amigo do ímpio. Então seja. Acabou de arrumar Deus como seu inimigo. Gostamos daquele versículo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Muito bom. Mas e se Deus for contra nós? Quem será por nós? Segundo, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Pode passar, Pedrinho. O pecador agora. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores. Irmãos, essa palavra que estou lhe falando pode ser um pouco ácida de ouvir hoje, mas veja Provérbios 27:6. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Leais são as feridas feitas pelo amigo. Pastor, o jeito que o senhor está falando às vezes parece que fere a gente. Está sendo muito forte, muito incisivo. Mas é leal a ferida feita pelo amigo. Porque o amigo tem uma intenção verdadeira de te ajudar, de te mostrar a palavra de Deus, de te mostrar o conselho de Deus, de mostrar a opinião de Deus, de mostrar o mandamento de Deus, de revelar a lei de Deus para você, para que a sua vida seja relevante na terra, superlativa na terra, maiúscula na terra, e você viva o propósito de Deus. E não fique correndo atrás de paixões egoístas, como o pecador. O pecador escolhe deliberadamente fazer o contrário do que Deus mandou. Aqui não é o ímpio que não leva Deus em conta. Aqui o pecador é aquele que leva Deus em conta, mas não faz o que Deus manda. O pecador é assim. Eu vou te dar um exemplo. Sexo antes do casamento. Deus autoriza? Sim ou não? É não. É não. Mas tem? Ah, tem. E você sabe que Deus disse não? Ah, sabe. Mas faz mesmo assim. Pecador. Deliberadamente insulta o Senhor e vira as costas para o Senhor dizendo assim: qual o problema, pastor? Está todo mundo fazendo. É por isso que está escrito: apertada e estreita é a porta que leva para o céu, para a salvação, mas larga e espaçosa é a porta que leva para o inferno, e são muitos os que passarão por ela. E a palavra muitos realmente me preocupa bastante, porque a porta é estreita, Jesus diz assim: poucos. Não se engane com o Senhor. Se Ele estabeleceu um limite, Ele espera que você e eu cumpramos. Mas as pessoas banalizam isso, porque não entendem quem são. Quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, você passa a ser templo do Espírito Santo, casa de Deus, você é a morada do Altíssimo. Porque o Espírito Santo e Deus não habitam mais em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita no templo que Ele mesmo fez, Ele habita dentro de cada um de nós.
E nós não temos o direito de levar Deus para os nossos motéis, para as nossas baladas, para as nossas confusões e dizer depois para Deus que está tudo bem. Mas fazemos. Por quê? Porque estamos dizendo para Deus o seguinte: no trono do meu coração não se assenta o Senhor. No trono do meu coração se assentam os meus desejos, as minhas paixões, e eu faço a vontade da minha alma e não a vontade do Senhor. Eu não respeito os teus limites, eu não respeito o teu mandamento, eu não respeito a tua lei, porque eu faço aquilo que me convém, eu faço aquilo que é melhor para mim. Só que erramos. Será que esquecemos Romanos 6:23? O salário do pecado é a morte. A pena para o pecado e para o pecador é pena de morte. E o juiz é o Senhor. E esse juiz não pode ser comprado. E esse juiz conhece todos os fatos, todos os ângulos, e de dentro para fora. Até quando vamos lidar com o Senhor? E vamos nos relacionar socialmente errado, porque aprendemos assim ou porque achamos que isso não vai dar nada, isso não vai dar em lugar nenhum. Escute, vai dar sim. O Senhor não muda. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele zela pela sua palavra, Ele ama a sua palavra, Ele espera que você cumpra a sua palavra. Inteligência social é relacionar-se com os outros a partir dos mandamentos e das leis e das regras e das normas e dos estatutos estabelecidos por Deus. Ah, pastor, mas isso não me convém. Você não vai entrar no céu pelas suas conveniências, você vai entrar no céu pela sua convicção, e convicção na palavra de Deus. Vou te dar mais uma. Batismo. O que é que Jesus disse? Todo aquele que crer nele e se arrepender dos seus pecados, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois é, você já ouviu isso. Você sabe que Jesus disse isso. E você sabe que lá em João 14:15 ele disse: aquele que me ama faz o que eu mando. Ele colocou um limite, ele deu uma direção. Você me ama? Sim, Senhor. Se arrependeu dos seus pecados? Sim, Senhor. Quer confessar o meu nome? É claro, Senhor. Então vai. E me confessa diante dos homens, porque eu te confessarei naquele dia diante do meu Pai que está nos céus. Mas a gente deixa isso mais ou menos. Um dia eu faço. Eu não quero me comprometer muito. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você não se comprometer até o teu último fio de cabelo, você não entra no céu. Se você não morrer, você não entra no céu. Ninguém entra vivo no céu. Precisa morrer e nascer de novo para entrar no céu. É a conversa de Jesus com Nicodemos. Esses são os limites de Deus. E Deus impôs os seus limites para os seus filhos. É imperativo, não é opcional. Só que nós tratamos como opcional. Não, pastor, mas veja só, eu aprendi lá em casa. Escute, o que você aprendeu na sua casa foi muito bom, mas cruza o que você aprendeu com a Bíblia, porque a palavra que está na sua casa talvez seja diferente da palavra de Deus. E se a palavra que você recebeu de tradição é diferente da palavra de Deus, fique com a palavra de Deus, porque Deus não tem compromisso com tradição de homens, Deus tem compromisso com a sua palavra. E Deus está impondo os seus limites, e Ele está dizendo: a sua conduta não é de conselho de ímpio. Você tem uma vida melhor para ser vivida. O teor da sua vida precisa manifestar o meu reino nessa terra. O ímpio é que tem que vir até você e dizer assim: por favor, pelo amor de Deus, me dê um conselho. Porque o conselho que sai da sua boca, a palavra que sai da sua boca é remédio e é vida. Mas a palavra que sai da boca do ímpio é morte e a condenação. Mas por causa dos nossos interesses escusos, muitas vezes o conselho do ímpio pode ser muito conveniente, mas não veio de Deus. Por causa das nossas paixões, por causa dos nossos desejos e por causa desse espírito de sedução, cedemos aonde jamais deveríamos ceder. Deixa eu te dar um exemplo bíblico de um homem que soube estabelecer limites.
José. José estava no Egito e ele ficou sob o comando da casa de Potifar. E Potifar disse para ele: José, tudo aqui você manda, só não toque na minha mulher. Mas o Potifar devia ter dito isso também para a mulher dele, porque a mulher dele começou a dar diariamente em cima do José, e o José fugia dela, corria dela, e ele disse para ela: eu não posso, o Potifar me deu autoridade sobre toda a casa, mas ele colocou um limite, e Deus também colocou um limite. Eu não posso pecar contra Deus, e eu não posso fazer isso que você está me pedindo. E esse limite que o José estabeleceu entre ele e a esposa de Potifar, quando ele foge do pecado e não cede, mas vive o limite de Deus, ele não sabia, mas Deus estava construindo a rampa para ele ser o vice-faraó do Egito, o segundo homem mais importante do Egito. É porque eu e você não vivemos os limites que Deus estabelece, que muitas vezes a gente não chega no lugar que Deus sonhou para a nossa vida. Porque Deus olha para nós e fala assim: não tem caráter para viver o que eu sonhei. Não tem convicção para viver o lugar que eu queria te colocar. Você não tem convicção para viver isso. Não tem estrutura para sentar na cadeira que eu tinha planejado para a sua vida. Porque você negocia os meus princípios. Porque você transgride a minha lei. Porque uma hora você está com o ímpio, outra hora você está com o pecador. Até quando? Seja o seu sim, sim, e seja o seu não, não. O que passar disso vem do maligno, disse Jesus. Como é bom relacionar com a pessoa que a gente sabe que o sim dela é sim ontem, é sim hoje e será sim amanhã. Mas o não também é não ontem, não hoje e não amanhã. Não tem conversa. Como é bom. Todos nós gostamos de pessoas assim. Nós precisamos ser essas pessoas. Paradigma do pecador: idolatria ao prazer. Essa é a perversão do amor. O amor é altruísta, o amor é sacrificial, o amor verdadeiro. Mas a perversão do amor é egoísta. A perversão do amor é satisfazer a si mesmo. Mas o amor verdadeiro é sacrificial, como o de Cristo naquela cruz por nós. Pode passar mais um. Quanto a estes, aos pecadores, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. É verdade. A fala do pecador é uma fala altiva. Ele fala assim: olha, eu tenho orgulho disso que eu estou fazendo. É uma pena, porque o final é destruição. Terceiro, zombadores. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Quem são esses? São aqueles que estão em rebelião declarada contra Deus, que falam abertamente contra Deus, contra a existência de Deus, contra o poder de Deus, contra a igreja de Deus, contra as leis de Deus. Zombadores, que dizem que os cristãos, por não ter estrutura para lidar com seus problemas, criaram um amiguinho imaginário que é Deus. E em vez de chamarem Deus de Deus, chamam Deus de amiguinho imaginário, e chamam nós de esquizofrênicos, porque não temos condições de lidar com os nossos problemas. Então tivemos que criar isso, um Deus, para nos ajudar na nossa pobreza intelectual, na nossa pobreza emocional, na nossa falta de identidade. Então criamos um Deus para servi-lo, para acalmar o nosso coração, a nossa miséria, a nossa falta de competência. Esses são os zombadores. Eles zombam do Senhor. Eles fizeram isso com o próprio Cristo, zombando do próprio Cristo na cruz. Pode passar, veja esse texto. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram na sua cabeça. Puseram a vara na sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve, rei dos judeus. Cuspiram nele e tiraram-lhe a vara e batiam com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele,
tiraram-lhe o manto e vestiram suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Zombadores, eles estão aí. Jamais dê ouvidos a essa gente. Nunca, jamais se assente com essas pessoas. Eles desprezam o Senhor. Eles insultam o Senhor. Eles viraram as costas para Deus. Mas o destino deles será a perdição e o inferno. Porque escolheram o que é mal e não escolheram o Senhor. Mas foi dito a eles: coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vivam. Mas eles disseram: não, nós queremos a morte. Então que assim seja. São esses, e principalmente esses, que povoarão o inferno. O aspecto positivo dessa mensagem começa no verso 2. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. O que é meditar? É cruzar as pernas, fazer assim com a mão e ficar fazendo assim. Pastor, você está zombando. Estou zombando do erro. Meditar a palavra de Deus, meditar não é fazer isso. Primeiro, meditar é comer. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando o diabo foi lá tentar Jesus, e dizendo assim: transforma essas pedras em pães, Jesus já tinha meditado muito na palavra do seu pai. E o seu pai tinha dito para ele, pouco tempo atrás, antes dessa tentação no deserto, logo 40 dias antes, ele disse assim: tu és o meu filho amado, eu tenho prazer em ti, meu filho. Quando o diabo veio para tentá-lo, Jesus estava com essa palavra muito bem ruminada, muito bem meditada no seu coração. O diabo não teve nenhuma chance de levá-lo a uma necessidade de autoafirmação e reconhecimento, transformando pedra em pão, como muita gente hoje está fazendo. E pedindo ainda a ajuda de Deus para transformar pedra em pão, para ser reconhecido pelos homens, para se autoafirmar. Jesus não precisa disso. Ele sabe impor os limites, porque ele tem uma identidade muito bem firmada com seu pai. Quem come a palavra de Deus não se alimenta das palavras do diabo. Quem começa o dia falando com Deus não passa o dia falando com o diabo. Medite na palavra de Deus. Coma a palavra de Deus. Cuide em obedecê-la, porque você tem nela a vida eterna. Meditar é crescer. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, o leite da piedade, para que por meio dele cresçam para a salvação. Não haverá crescimento meu e seu sem nos alimentarmos da palavra de Deus. Porque essa palavra não é só uma palavra, essa palavra é viva, irmãos. Essa palavra é o próprio Cristo. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Quem se alimenta da palavra de Deus, se alimenta do próprio Deus. Meditar é saber. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Meditar na palavra de Deus não é meditar numa conjectura hipotética. Não é meditar numa possibilidade. Meditar na palavra de Deus é meditar na realidade, no que realmente é verdade. E para ser verdade precisa ser eterna, precisa ser imutável, precisa ser absoluta. E eterno, imutável e absoluto é Deus. Quem medita na verdade, anda na verdade, vive na verdade, não se desvia da verdade, nem para a esquerda, nem para a direita. Mas os seus caminhos são retos, são planos, são puros e são santos diante de Deus. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se eu seguir Jesus, eu sei que eu vou parar no céu. Mas e se eu seguir você? Onde eu vou parar? É retórica. Meditar é conhecer. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É maravilhoso. Ele não é uma religião. A religião normatiza. A religião sistematiza. A religião dogmatiza. A religião diz até onde você pode ir. O Pai não. O Pai diz: venha a mim. Eu sou uma pessoa.
eu te criei, eu te amo e eu sei o que é melhor para você. Você já não ouviu isso quando era pequeno? Seu pai ou sua mãe falarem assim: você não vai fazer isso não, porque eu sei o que é melhor para você. Já ouviu isso não? Pois é, o que Deus está falando é isso. Eu sei o que é melhor para você, porque eu sou Deus. Os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Os meus planos são mais altos que os seus planos. A minha vontade é boa, perfeita e agradável. Em mim estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então por que você não trata logo de me obedecer, se eu sou o Senhor? Não, Senhor, deixa eu te explicar. Olha que miséria. Irmãos, nós iríamos muito longe como cristãos, se simplesmente obedecêssemos a Deus. Mas longe é a nossa desobediência, o nosso maior pecado, a nossa autossuficiência. É uma pena que a gente cresceu. Por isso Jesus disse: se vocês não forem como crianças, não herdarão o reino de Deus. Você já foi criança um dia. O problema é que você cresceu e agora você acha que sabe. E talvez você esteja me ouvindo e rebatendo, mas você não está me rebatendo, você está rebatendo o Senhor, porque essas palavras não são minhas, são dele. Mas é assim que somos. Achamos que sabemos mais até do que Deus. E não fique procurando profeta que fala o que você quer ouvir. Isso me veio agora. Tem gente que não concorda com uma coisa que Deus fala e vai para a internet pegar esses falastrões que estão aí, esses cães hipócritas que falam que as pessoas querem ouvir para terem likes e seguidores, e tiram o texto fora de contexto para agradar os homens. Não vão atrás desses homens, porque eles são falsos e a palavra deles é mentirosa. Levarão vocês para o engano e vocês serão destruídos. Pode passar. Terminando, finalmente terminando, verso 3: o justo é como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Eu aprendi já há um tempo atrás essa lição do cedro do Líbano. O cedro do Líbano, quando você planta ele, em 3 anos, ele cresce 50 centímetros para cima da terra, mas ele avança 1,5 metros para baixo. Irmãos, isso a gente precisaria aprender. A gente quer aparecer rápido demais, crescer rápido demais, ficar em evidência rápido demais, quando a gente deveria aprofundar as nossas raízes. Porque o cedro do Líbano, se você tentar arrancá-lo, você não consegue. Ele pode estar só 50 centímetros para cima, mas tem 1,5 metro de raiz ali. Você não arranca ele dali. Em segundo lugar, ele valoriza o crescimento interno e não o crescimento externo. As raízes dele procuram a água, se abraçam na rocha. O que isso quer dizer? A água é um símbolo para o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo, porque se tivermos o Espírito Santo não residente, mas se tivermos o Espírito Santo presidente, então a nossa vida muda. Não é eu ter o Espírito Santo, é o Espírito Santo me ter. Há uma grande diferença nisso, irmãos. Muitas pessoas têm o Espírito Santo, mas a nossa oração é: Espírito Santo, tenha você a mim. E quando as nossas raízes alcançam essas águas, que é o Espírito Santo, as circunstâncias nunca jamais nos abalarão. Nossas folhas não cairão. As tempestades não nos destruirão. As secas, os desertos, não nos matarão, porque a gente não depende de chuva
a gente tem a água que está correndo na raiz. Não somos caçadores de chuva, nós temos uma água que jorra para a vida eterna dentro de cada um de nós. E o cedro do Líbano exala perfume quando ele é agredido. Quando bate nele, ele solta um perfume. É isso que Deus espera de nós, que exalemos o bom perfume de Cristo. Amém? Os limites que Deus te deu e me deu não são tão simples de serem seguidos. Ainda mais na sociedade que vivemos, que está uma bagunça infernal. Mas não vivê-los é morte, vivê-los é vida. Decida hoje o que você quer fazer, vivê-los ou não. Deixa eu colocar mais uma palavra de Jesus para você, para temperar esse sermão. Jesus disse: aquele que não junta comigo, espalha. Aquele que não está comigo, está contra mim. Reflita nisso. Não tem como você desobedecer e dizer assim: tudo bem. Ele disse: não, você está contra mim. Se você não está comigo, eu estou entendendo que você está contra. É isso que Jesus disse. E a gente tem essa visão tão romantizada de Jesus, tão maquiada, tão floreada, tão falsa. Jesus é firme nos seus limites, e Ele espera dos seus filhos, no mínimo, obediência. Amém, irmãos? Quem não vive debaixo de limites, nunca saberá dar limites. Quem vive debaixo dos limites de Deus tem autoridade para estabelecer limites na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Só para encerrar mesmo, nenhuma mulher gosta de mandar um homem. Nenhuma gosta. As que mandam nos homens é porque esses homens não souberam viver debaixo de limites e estabelecer limites. A mulher gosta de se sentir segura, amada, protegida. Também não quer um autoritário machista, grosso e violento. Não é disso que estou falando. É de um homem de verdade. Um homem de verdade estabelece os limites, traz segurança para sua casa. Uma mulher de verdade respeita esse homem e o ama. A harmonia no seu lar. Como isso está faltando? Que a gente possa mudar essa realidade. Amém, irmãos? Que Deus te ajude a viver debaixo dos limites dele. A minha oração por você é: não negocie a palavra de Deus. Eu lembro de um casal, não sei se está aqui, o André não está aqui hoje, né? O André e a Patrícia. Quando eu ensinei isso para eles, eles estavam casados, eles estavam em união estável. Eles falaram: pastor, a gente entendeu. Eu agora estou me separando dela. Eu falei: calma, calma. Eu estou me separando dela, de verdade. Nós não vamos mais ter relação e nós vamos marcar a data de casamento. Eu falei: você entendeu, cara. Você entendeu. E aí isso aconteceu com 2 casais aqui já. Um outro também fez a mesma coisa. Estou me separando de você, falou para a mulher. Por quê? Porque Deus falou que não. E eles se santificaram. Eu fiz o casamento deles. E eles tiveram lua de mel. E eles estão vivendo um casamento diferente. Sabe por quê? Porque reorganizaram a vida à luz da palavra de Deus. É tremendo, irmãos. Obedeça para você ver o que Deus faz. Experimente obedecer. Pague o preço. E espere. O nosso Deus não falha. Amém? Vamos orar então. Você pode ficar em pé. Eu quero fazer uma oração por você. Uma oração de alinhamento, que vai exigir de você
coragem para tomar atitude. Eu até vou pedir, Pedrinho, que você pode ligar a luz. Irmãos, é a luz ligada, olho no olho, sem música, nós e Deus. Porque você veio aqui para ouvir a voz de Deus. A gente leu, você ouviu a voz de Deus. Ele termina falando sobre o fruto, a árvore, comparando com a gente. Mas ele disse que os ímpios, eles serão destruídos. Há impiedade em sua vida? Há alguma coisa na sua vida que está desalinhada com a palavra de Deus? Coisas que você ouviu hoje e falou assim, não, eu entendi, eu preciso parar. Eu não vim nesse culto para avaliar culto, eu não vim nesse culto porque eu tenho que ir no culto de quinta, eu vim nesse culto porque eu quero alinhar minha vida com Deus. Então essa é a minha oração hoje, que você realmente faça isso. Hoje mesmo eu conversei com uma pessoa e expliquei algumas coisas para ela. Ela disse, hoje eu decidi que eu vou me batizar e vou alinhar minha vida com Deus. E no dia 21 de setembro ela vai estar aqui, ela vai se batizar. Porque ela entendeu. E louvado seja Deus que ela entendeu, porque eu não sei até quando estaremos vivos. Mas o Senhor sabe da nossa vida. Hoje é o dia de você alinhar. Então o que é que você precisa alinhar? Deixe o seu lugar, eu quero orar junto com você. Sim, isso é necessário. Pode vir, em nome de Jesus. Não é confortável, não é gostoso, é exposição, é necessário. Senão a gente não muda. Quem não bater no peito e não admitir, não vai mudar. Esses passos são passos de fé, passos de mudança. Se Deus falou com você, é você e Ele, não é você e eu. Obedeça ao Senhor, porque eu estou obedecendo aqui o Senhor. Espero que você obedeça também. Amém. Se tiver mais alguém para vir, venha. O diabo pode colocar no coração de alguns dúvidas, questionamentos. O diabo é ladrão de semente. A semente é a palavra de Deus. O diabo é ladrão da semente. Ele vai tentar roubar de você seu posicionamento. Ele vai tentar roubar de você o seu alinhamento hoje. Quando você sair hoje daquela porta ali para fora, ele vai tentar falar ao seu ouvido, não precisa ser assim, e você tem que dizer assim, cale a boca em nome de Jesus, porque eu vou fazer o que o meu pai está mandando. Porque um dia, irmão e irmã, você estará diante do Senhor. Hoje você está diante de um pastor simples. Um dia você estará diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E a palavra de Deus diz que Ele vai estar sentado no seu trono branco, é o trono do julgamento. E todos aqueles que estiverem com o nome escrito no livro da vida, estes ouvirão da boca dele, vinde bendito do meu Pai, e entre agora no gozo do seu Senhor. Mas os que não estiverem escritos no nome, não estiverem no livro da vida, eles estão fora. E isso é o que está escrito na palavra de Deus. Então, se há alguém aqui hoje que ainda está na decisão, me batizo ou não me batizo, eu espero que você hoje tome essa decisão, em respeito à palavra de Deus, em amor a Deus. Amém? A classe funciona todo domingo, 9 da manhã. O diabo está agindo, eu sei, e está tentando confundir o coração de muita gente. Mas eu já entrei num propósito, e eu estou orando, e estou num propósito com Deus. Até o aniversário da igreja, muitas conversões ainda virão. Muitas conversões. Porque o tempo está se acabando. Irmãos, escute. O tempo está acabando. Está acabando. Nós estamos vivendo os últimos segundos do relógio de Deus. E é por isso que o Espírito Santo tem me incomodado de pregar desse jeito. Eu poderia estar pregando de um jeito bem tranquilo, mas eu não consigo. Deus não deixa. Porque eu não quero que o teu sangue fique nas minhas mãos.
Senhor, muito obrigado por cada irmão e irmã que hoje alinha a sua vida e o seu coração com o Senhor, que entendem a Tua palavra, mas não só entendem, obedecem a Tua palavra e dizem sim para os Teus santos limites, para as fronteiras que o Senhor mesmo estabeleceu, as cercas que o Senhor colocou para nos proteger do mal. Agora, Senhor, fique conosco e com os Teus filhos. Ó Espírito Santo de Deus, fale com eles, fale comigo, mostra-nos aquilo que precisamos mudar todos nós, porque não queremos viver nada, absolutamente nada diferente daquilo que o Senhor manda. Queremos ser os Teus filhos andando nessa terra como luz nesse mundo e como sal nessa terra. Ajuda-nos a sermos a igreja de Jesus, aquela comprada com o sangue dele, aquela que o inferno não consegue resistir, porque tem o próprio Cristo andando à sua frente. É esta igreja, Senhor, que eu creio que somos e que seremos cada vez mais. Agora abençoa os Teus filhos, e que eles nunca, e nem eu, que nenhum de nós negocie a Tua palavra, e que não vivamos jamais por conveniências, mas sempre por princípios. Ajuda-nos, Senhor, porque queremos ser filhos felizes, seguros e confiantes, corajosos e fortes. É a nossa oração agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então você que está aqui, pelo motivo que foi, seja qual for que Deus te trouxe, se um desses motivos foi o batismo, eu te espero na classe, domingo 9 da manhã. Você vai ter luta para vir. Venha. E sabe por que você vai ter luta para vir? Porque quem está caminhando contra o inferno vai esbarrar nele. Tem jeito. Você está indo na direção contrária do diabo, você acha que não vai esbarrar? Vai. Mas ele está derrotado em nome de Jesus. Mas até a volta de Jesus ele tem força. O diabo tem força para enganar muita gente. Não deixe que ele te engane.